Nós hoje estamos aqui na BP, Isso. que é uma empresa de energia, Sim. e estamos com a Sílvia Barata, que é a CEO em Portugal. E Sílvia, este programa que é sobre os nossos desafios, mas também os teus desafios, partilha connosco. Qual foi até agora o teu maior desafio pessoal? Eu, com a idade que tenho muitos desafios ao longo da vida. Eu acho que o mais complicado, em termos pessoais, foi a morte do meu pai, quando eu tinha 17 anos. E, portanto, temos isso em comum, também foi isso muito molda para mim. claramente a nossa vida e, portanto, tive que me adaptar rapidamente à vida profissional. Trabalhei e estudei ao mesmo tempo, fruto dessa morte prematura do meu pai. Depois, numa fase mais já de filhos e família, que também combina com a parte profissional, foram quase 8 anos em que eu e o meu marido viajávamos todas as semanas para a Espanha. Eu ia à segunda e vinha à quarta, e ele ia à quarta e vinha à sexta. E isso foi complicado, todas as semanas, fazer com filhos pequeninos, o Zé Pedro, não sei, 6, 7 anos, a Francisca com 8, 9, tentar gerir estas dinâmicas pessoais e profissionais numa altura de carreira em que efetivamente estávamos a despontar os dois e ninguém queria abdicar da parte de carreira, foi complicado. E desafio profissional de toda a tua carreira? Profissionalmente falando, eu acho que foi o momento em que eu tive que ir para a Turquia. Ok. Foi em 2019, antes do Covid. Istambul? Sim, Okay. 18, 19. Portanto, eu tinha a responsabilidade do portfólio Europa a nível de Mobility and Convenience e pediram-me para fazer também complementar com o lugar de Assets Development Manager na Turquia, o que significava que eu tinha que estar na Turquia. Certo. Foi um desafio no sentido de que culturalmente eles são muito diferentes de nós, profissionalmente falando são excelentes, ou seja, de todos os países com quem eu trabalhei, em termos de média, muito acima da média, mas efetivamente tens que, não é dominar a língua, porque eu nunca fui capaz de dominar a língua, era impossível. Sim, num espaço de tempo, tive lá 1 ano e pouco, mas culturalmente falando, tens que negociar com dealers que têm uma educação, uma religião diferente, tens que te adaptar a essas dinâmicas. Quanto ao género. Sim. Também. Sendo mulher, também, Certo. como é que eu me tinha que... O desafio também foi enorme. adaptar, mas pronto, fui muito bem protegida por Certo. todas as pessoas que estavam na BP na Turquia e que me deram um bocadinho também essa capacidade de ultrapassar. Em Portugal também é um grande desafio relativamente aos postos, porque os postos estão-se a transformar. Eu vejo postos de combustíveis que mais parecem cafés do que postos. Essa é uma nova tendência, levar as pessoas... Sim, mas cada vez mais eu vejo agora pessoas que já não estranham entrar no posto de combustível para almoçar. São hubs de serviço. Hubs de serviço. Que também vendem combustível. Certo. Ou seja, Portanto, nós é um desafio agora ver que tipo de serviço é que eu tenho nesse Mas hubs. é um bom desafio. Certo. E tem vindo a mudar, não é de agora. Já levamos há alguns anos, uma década, onde estas empresas, onde a BP também está lá, começou a investir em determinado tipo de serviços, de ofertas, que vão para além da venda do combustível ou para além da venda do autogás. E isso é, em parte, é a tal loja, o posto de conveniência, não é? Em que o cliente pode chegar e comprar tabaco, pastilhas, tomar um café, tomar o seu pequeno almoço, o lanche, quem almoço. sabe serviços financeiros, telecomunicações no futuro, quer dizer, poderá fazer outras coisas. E pode ter, hoje em dia já temos os ATMs também para na base de um hub de serviço está a localização, certo? E dar a possibilidade ao cliente de num espaço poder fazer várias coisas. Conveniência. Certo, conveniência. E aproveitar que ele tem que entrar, porque ali ele tem que entrar e, portanto, tem que entrar. No banco ele não tem que entrar, não é? Ter uma boa experiência, Exato, ter uma boa experiência. no tal hub, na tal localização, que vende um pouco de tudo. Hoje em dia vendemos a AdBlue, os combustíveis, temos as lojas de conveniência que podem ser mais pequenas ou maiores, por exemplo, as nossas lojas Pingo Doce & Go, que é um conceito muito disruptivo que nós temos com a Jerónimo Martins, com o Pingo Doce. Sim. Aí podes entrar e como se estivesse a entrar num supermercado Pingo Doce, exatamente com as mesmas promoções, os mesmos preços, e o cliente vai comprar combustível, mas esqueceu-se de comprar o leite, ou o pão, ou a alface, ou a fruta, e vai e compra. E, portanto, esta necessidade do cliente se sentir especial quando entra num posto ou num hub da BP, é fundamental que ele se sinta também a possibilidade de ter várias ofertas, seja a lavagem, seja o AdBlue que eu falava anteriormente, seja também a questão do carregamento elétrico, nós temos vindo agora a investir... Isso é outro desafio, os vários tipos de energia, deixou de haver só as energias combustíveis tradicionais. Combinar-se todas essas energias, porque
Não podemos esquecer de que aquela localização tem um espaço limitado. E nós vamos ter que as combinar de forma a que faça sentido quando o cliente entre, não se sinta baralhado. Depois temos que também saber respeitar... E à procura. Porque há locais do país que têm garrafas de gás e há locais do país que não têm Sem garrafas dúvida, de gás porque não sem faz dúvida, sentido. Quer sem dizer, vender dúvida. garrafas de gás em Lisboa tem muito menor saída do que vender garrafas Claro de gás que na sim. província. Temos que não é? nos adaptar àquilo que são as circunstâncias de cada mercado, não é? Certo. Os modelos têm que ser sustentáveis economicamente, não é? E, portanto, nós não podemos pôr oferta que não tenha cliente, evidentemente. Podemos aceitar, sim, como é o caso da mobilidade elétrica, que existe aqui um custo da transição e que o investimento tem que ser feito antes até de ele ser economicamente rentável Ok. durante um período de tempo. Mas, quando se fazem os casos económicos, sabemos de antemão qual é o período de retorno. Outra preocupação muito grande da BP, e deve ser um desafio muito grande também, é a questão da sustentabilidade. Sim. Isso para a BP é uma coisa muito séria. Sim. E é um E desafio. não é de agora. Não, Atenção. não, claro que é de não, agora. claro que não. Apesar de marcas como a BP estão muito, de alguma maneira, vistas, não é? Como marcas que, do ponto de vista de sustentabilidade climática, não estão bem vistas, não é? Porque empresas petrolíferas, que já não somos empresas De energia. integradas de energia, Exato. são vistas nessa perspectiva negativa. Apesar de estarmos a servir o mundo e a sociedade com um bem, com um produto que é necessário, não é? Tivemos vários momentos na história em que houve transição entre produtos, carvão, depois gás, petróleo, e estamos neste momento Sim, mas petróleo nós e vivemos gás. dos combustíveis, por Sim. muito que acreditamos, e eu acredito na sustentabilidade, de facto, quando vamos de férias apanhamos um avião. Certo. E não há nada menos sustentável do que um avião a gastar combustível, Sim, ou também um cruzeiro a gastar São áreas combustível. difíceis de- São áreas de difíceis transi- de transição. Agora, fazer a a BP transição. propriamente sempre teve isso em conta. Sempre, E as sempre. questões de sustentabilidade. Sempre. E tem projetos próprios de Temos sustentabilidade. projetos próprios. Por exemplo, vou-te dar um exemplo que desde 2020 temos energia verde nos nossos postos. Não é algo que o consumidor saiba, mas nós compramos energia verde, energia solar, não é? Que depois... Mas o consumidor não sabe, o é porque cliente não é não se- divulgado. Mas não tem por que saber. Eu acho que há Ok. determinado tipo de princípios que as empresas têm que aplicar porque acreditam nesses princípios, porque têm valores e têm um propósito, e é esse propósito que nos deve conduzir. A questão da mobilidade elétrica, temos vindo a investir. Nós queremos ser o primeiro player em termos ibéricos do ponto de vista da mobilidade elétrica naquilo que se chama carregamento ultra rápido. Ok. E isso é um investimento massivo que estamos a fazer. Temos já mais de 1.200 pontos de carregamento Na Península Ibérica. na Península Ibérica, mas queremos ter muitíssimo mais e vamos investir quase mil milhões Ok. de euros na Península Ibérica. Sim, É um investimento massivo, quando sabemos de antemão que a procura está a acelerar, tem Certo, vindo a certo, aumentar, certo. mas vai levar o seu tempo. Não é comparável com aquilo que existe do ponto de vista de demanda do combustível fóssil. E, portanto, há aqui investimento que tem que ser feito. A própria compra da Light Source. A BP comprou a Light Source recentemente, os 50% que ainda lhe faltava, que é o nosso braço direito naquilo que é as centrais solares. Certo. Fizemos um investimento também muito massivo em Portugal, de 900 milhões de euros, em 2019. Ainda não está nenhuma em desenvolvimento e esse é um desafio que nós temos do ponto de vista de negócio, que é passar do projeto à realidade pelas dificuldades de licenciamentos que este tipo de projetos grandes têm, porque depois não é só trabalhar esses projetos com as entidades governamentais, mas também com os municípios ou com as pessoas que estão à volta, não é? Que têm terrenos à volta e que não querem uma central querem solar, aquilo, por não exemplo, querem uma que não é central esteticamente solar. bonito. Portanto, tudo isso leva o seu tempo. Pior, mas pronto. A eólica, se calhar, tem outros impactos, Tem impactos evidentemente. visuais, Mas eles têm que existir, porque o cabaz energético, ele vai ampliar Sim, e bem, vai. vai permitir dar ao cliente uma escolha muito mais diversificada e vai permitir, efetivamente, poder acelerar a transição energética, porque se for a mudança de uma energia para uma outra energia que seja apenas, por exemplo, a eletricidade, não chegamos lá. Sílvia, e o desafio de ser CEO e mulher? O que é que tu podes partilhar às futuras mulheres, que cada vez são mais? Eu sou pai de 3 filhas, portanto sei isso bem, profissionais e que ambicionam ser CEOs.
Não tenham medo de arriscar e que o devem fazer o mais cedo possível na carreira, porque aquilo que eu tenho notado ao longo da vida profissional é que uma mulher normalmente tem mais receio em dar o passo. Acha que não tem todas as competências, ou basta não ter uma para não dar o passo. E não é assim. E depois também as mulheres líderes também têm que ter a generosidade de ir buscar outras mulheres que tenham talento. Aqui não se pode sobrepor o género à meritocracia. Não. Isso é Mas tem que se acabar com o tabu de que as mulheres, numa altura da vida, não vão render o mesmo que os homens. Isso tem que se acabar com esse tabu. Isso aí é uma autêntica tolice, até porque a experiência me diz que nos momentos em que eu fui mãe, foi quando eu estive muito mais focada e sempre me senti suportada, fosse chefia homem ou mulher. É verdade também que eu falo, se calhar, um bocadinho no jacuzzi, ou seja, eu estou numa empresa e cresci numa empresa que tem uma cultura acima da média nessa matéria, que se preocupa efetivamente e outras não tanto. Por isso é que eu falo da generosidade de uma mulher que é líder em identificar talento noutras mulheres e lhes dar essa facilidade de falar, de ouvir e lhes dizer não tenhas medo, ou seja, arrisca. Não é? E o que é que tu fazes com as mulheres desta companhia? Eu faço mentoring, mas também faço reverse mentoring, que é alguém novo me fazer mentoring a mim. Por exemplo, quando eu tinha a Turquia, tinha uma turca a fazer mentoring a mim. A turca tinha 23 ou 24 anos. Ia-te dizendo as questões culturais com atenção. A verdade é que não, e não era só questões culturais. Do ponto de vista de interpretação minha, eu pensava, bem, aquilo que eu estou a dizer, a forma como estou a comunicar, faz todo o sentido, mas estava-me a esquecer de algo. Portanto, a geração mais nova nos poder brindar também com a sua forma de pensar, não é? Com a sua experiência e com as suas ilusões, e também é bom os seus próprios desafios, a forma como nós interpretamos a vida, que também já vem um bocadinho recalcada, não é? Pela nossa própria experiência, também nos ajuda um bocadinho também a sermos mais inclusivos. E que recomendações é que tu davas a esta geração nova que está a sair das faculdades e que está a começar agora no mundo do trabalho, no mundo profissional, e que vê o trabalho de uma forma completamente diferente daquilo que a nossa geração via? E, portanto, que recomendações é que tu lhes darias? Que têm que ser os melhores naquilo que fazem. Certo. Não interessa ser gestor, engenheiro, médico, tem que ser o melhor naquilo que fazem, mas melhor não é numa perspectiva exclusiva técnica. Para mim, ser o melhor tem que abranger as duas faces da moeda. Há a parte técnica, mas depois também há a parte dos soft skills. E os soft skills, na minha opinião, ainda são mais importantes, porque a parte técnica nós aprendemos, certo? O ser humano tem essa capacidade, somos Agora a empatia, a capacidade de ouvir. sim, a comunicação que seja efetiva, a humildade, a aprendizagem contínua, tudo isso, somando, são mais-valias que as organizações valorizam. Eu aprendo todos os dias e no dia que me senti que eu não estou a aprender, então alguma coisa não aconteceu. Que espero. Olha, eu aprendi imenso, agradeço-te imenso. Obrigada. E acho que todos os nossos espectadores vão perceber um bocadinho mais de energia. Nesta casa. Obrigado. Okay? O gosto foi meu.